Meus irmãos, vamos voltando, vamos começar mais um CTM. A lição de hoje é falando sobre quem é Satanás e como é a limitação dele, como eu já disse antes, a atuação dele, o que ele faz. Então é um assunto importante para o nosso dia a dia, para a gente saber quem é o inimigo das nossas almas, ok? Então a Paola vai dar essa aula, eu vou orar aqui e ela vai começar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço, Senhor, capacite Paola, Senhor, para falar de um tema complexo, meu Deus. Senhor, abençoe essa aula, meu Deus, que todos aqui saiam com a mente mais esclarecida, meu Deus. Que o Teu nome seja glorificado nesse dia. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, gente. Tem gente lá fora ainda, ó, confraternizando. Tô vendo daqui. Sério. Vamos lá. O tema de hoje é um tema meio complexo. Quer dizer, não complexo, mas é porque divide muitas opiniões. E hoje eu vou querer que a gente use bastante o livro e a Bíblia também, porque existem várias coisas interessantes no livro que ele aborda e, obviamente, a Bíblia. Se não fosse por ela, a gente não ia nem conseguir dar essa aula. Primeiro, eu queria falar sobre que eu acho que o autor do livro estava bem chateado na hora que ele estava escrevendo esse capítulo, porque ele realmente estava demonstrando como as pessoas têm tratado Satanás nos dias de hoje, sabe? Ou banalizando ele com chifres e tudo mais, ou desacreditando dele. Então eu achei que o autor, ele passou bastante emoção assim, no que ele estava sentindo quando ele estava escrevendo. Eu achei isso bem interessante, porque nos outros capítulos, nas aulas dadas até hoje, eu não vi muito isso dele. Mas justamente nesse eu achei. Então assim, hoje a gente vai usar bastante o livro, então quem não tem, ainda está disponível para comprar, R$10, tá? E se você quiser acompanhar com alguém, não sei, né? Talvez você possa sentar com alguém que tem essas cadeiras triplas aí um fica numa ponta, outro fica na outra, não tem problema. Enfim, então vamos começar. A primeira pergunta que surge na cabeça quando vem Satanás. Ok, quem é Satanás? Aí vem Lúcifer, que é a série que todo mundo comenta, que todo mundo fala. Nossa, você viu Lúcifer, você viu essa série e tudo mais, e tarará. E aí, deixa eu passar aqui. Satanás, de onde vem, do que se alimenta? Sexta-feira no Globo Repórter. Eu vou falar agora. Por que a gente fala, toda vez que a gente fala de Satanás, a gente fala brincando. Satanás o cramulhão, é o tinhoso, é o bençudo, é o capeta, é o capiroto, é o cão, é o diabo, é o coxo, é o chifrudo, é o bezebu, é o sete pele. O diabo é aquele que se você não orar antes de dormir, ele vai pegar do seu pé. O diabo é aquele que se você pecar, vai te puxar e você vai pro inferno. O diabo é aquele que se você assistir filme de terror, você vai ser condenado ao quinto dos infernos. Aí vai vir aquele cara, aquele bode, com o tridente na mão. Toda vez é isso. Quando a gente fala de Satanás, é essa imagem, pelo menos, que vem na minha cabeça. Ou é o Lúcifer da série, ou é ele, ou esses adjetivos. O cara vermelho de chifre, de tridente e de rabo. Toda vez é isso. Então, na época que eu ainda não tinha muitos conhecimentos sobre nada, eu tinha um medo danado do diabo. Então, não podia fazer nada, porque senão o diabo ia me pegar. Então era assim, Papai do Céu fica muito triste com isso. Ou então, Satanás tá feliz da vida com o seu comportamento. Melhor você melhorar. E aí a gente começa a ficar, caramba, não vou fazer isso não, que eu tô cheio de medo do diabo. Ou então, não, vou fazer isso porque Papai do Céu se agrada e o diabo vai ficar triste.
Ou então já é aquele pensamento de pisa na cabeça do inimigo, porque ele contra mim não tem forças, maior é o que habita em mim e não sei o que. Aí a gente começa nessa discussão, cara, mas afinal das contas, quem é Satanás? Quem é diabo? O que, que ele faz? O que está acontecendo? Vamos lá. Talvez nosso problema com Satanás esteja no fato de que reagimos a uma caricatura dele e não a visão bíblica, a visão real dele. Então, assim, toda vez que a gente reage àquilo que trouxeram pra gente um dia sobre Satanás, é exatamente, define a forma que a gente vai viver. Então, por exemplo, Satanás é o inimigo de nossas almas, tá certo? Só que a gente acaba que vive em prol de lutar contra o inimigo de nossas almas e acaba esquecendo que a verdadeira a motivação de nossas vidas é a graça de Cristo. É através da graça de Cristo que a gente consegue caminhar, que a gente consegue viver e que a gente consegue derrotar o inimigo de nossas almas. Mas existem várias vertentes, sabe? E é sobre essas vertentes que eu quero falar um pouco com vocês. E também o livro fala. Então, se você abrir o livro, lá na primeira página mesmo que ele fala, né, no capítulo inicial, ele fala assim: a figura de Satanás é frequentemente vista como fugitivo de uma festa do Dia das Bruxas. É pintado como usando uma roupa vermelha ridícula. Você vê que o autor estava realmente revoltado com essa visão que as pessoas têm, né? Tem cascos, chifres, cauda. A figura é ridicularizada entre aqueles que negam o cristianismo bíblico. Aí é uma parte interessante, que ele dava aula numa universidade e ele perguntou assim: quantos de vocês acreditam em Deus? A maioria levantou a mão. E aí ele perguntou: quantos de vocês acreditam no diabo? Somente um casal ergueu a mão. E ainda uma pessoa falou assim: como uma pessoa inteligente pode acreditar no diabo em nossa época? O diabo é uma superstição, assim como fantasmas, duendes e outras criaturas que povoam a noite. Então a nossa tendência ou é hipervalorizar a ação do diabo, ou seja, tudo é o diabo. Uma vez, estava ouvindo alguém, nem lembro quem falou isso, tropeçou, deu um problema na perna, ficou manca, assim, né? Deu uma torção, e aí ela não pôde ir à igreja no domingo. Isso foi ação de Satanás para eu voltar ao culto, certeza. Aí outra pessoa vai, sei lá, tá no trabalho, e aí o chefe perturba. Isso é Satanás tentando contra a minha vida, tentando tirar minha paz. E aí, sucessivamente, aí você fala: caramba, tudo culpa de Satanás. E aí você começa a o quê? Banalizar a ação dele. Realmente, é tudo culpa dele. Ou então, não é nada culpa dele. E aí a gente começa a ficar confuso. Então, mas beleza, o que ele faz? E aí é exatamente isso que eu vou falar. Que existem dois tipos de relação. Ou tudo é culpa do diabo, como eu falei. Existem muitas pessoas que falam isso. Eu acho, às vezes, assim, não é engraçado, mas me dá vontade de rir. Então não sei se... É engraçado, né, se me dá vontade de rir, mas eu não sei se é por ironia, eu não sei. Mas é porque existem pessoas que realmente isso... Tudo é culpa do diabo. A Axel é Uber. E aí uma vez ele estava contando que a menina estava abrindo a carteira dela. Esqueci o dinheiro do dízimo. Isso é o diabo tentando para eu não dizimar. Aí a gente fica assim: caramba, o diabo realmente está em todas, hein? E aí existem outras pessoas que entendem que o diabo não tem nada a ver. Então o cara traiu a esposa, sei lá, rouba, mata. Não, é porque é ação pecaminosa dele mesmo. O diabo não tem nada a ver com isso. E aí você fica nesse desequilíbrio, né? Para ter equilíbrio é necessário entender contra quem estamos lutando. Toda vez que eu vou fazer um processo, principalmente criminal, eu preciso entender algumas coisas. Quem é, qual o objetivo e como ele age. Por que eu trouxe um pouco do meu dia a dia? Porque olha só, chega um cliente para mim e fala: olha, eu roubei usando arma de fogo. Falei: ok, é a primeira vez que você rouba com arma de fogo? É a primeira vez. Tá, essa arma de fogo era de quem? Comprei na favela. Ok. O que você roubou?
Ah, tinha uma moça passando, eu fui e peguei a bolsa dela. Então o que está acontecendo? Ele comprou uma arma de fogo de forma ilegal, chegou numa pessoa que estava passando na rua, falou para ela passar a bolsa, ela passou, ele foi para casa, feliz da vida com o produto do roubo, e ela foi chateada para a delegacia. Essa foi a história que o cliente me contou. Então eu vou montar minha defesa baseado nisso. O cara é réu primário, ou seja, ele nunca roubou na vida, ele tem uma moradia fixa, ele mora na rua, sei lá, das Flores 910, ok. Ele trabalhava, mas ele foi demitido por causa da pandemia, então ele falou, pô, tenho um filho para alimentar, vou roubar uma vez só, acabou. Vou montar a defesa dele baseada nisso. Foi o que ele me falou, correto? Correto? Sim. Beleza. Daqui a pouco veio o Ministério Público, que é a pessoa da acusação, e fala: ah, é, doutora? Que bom. Então como é que você me explica essa foto aqui de 2018, essa aqui de 2017, essa aqui de 2018, o cara com a arma na mão, cheio de dinheiro na mão assim no Facebook, ó. Como é que você me explica essas fotos aqui? Aí eu fico com aquela cara de tacho, porque eu tô achando que ele roubou pela primeira vez, porque foi ele que me disse isso, né? Só que na verdade o cara já é um roubador profissional, batedor de carteira nato. Quem aqui já assistiu aquele filme Golpe Duplo? Alguém já assistiu com o Will Smith? Não? Esse filme é muito interessante. Fala como esses batedores de carteira agem assim num festival, numa coisa, eles vão pegando as coisas assim que ninguém percebe. Esse é meu cliente. Aí eu falo: cara, qual é a sua? Você disse que tinha roubado uma vez só, você já rouba há 5 anos. Ah, não, doutora, não sei o que. Ou seja, eu não conheço o cara. Eu não sei a forma que ele age. Eu não sei qual é a história do cara. Como é que eu posso montar uma defesa para defendê-lo diante de um tribunal? Para talvez ser uma pena justa. Porque se de fato ele roubou uma vez só, a pena tem que ser diferente de um cara que já rouba há 10 anos, correto? E aí eu me deparei com isso. Eu falei assim: cara, é exatamente isso que a gente precisa entender sobre Satanás. Se a gente não entender quem de fato ele é, como ele age e qual o objetivo dele, a gente não vai conseguir lutar contra ele. Porque ele usa armas que talvez a gente desconheça. Então, se ele usa armas que a gente desconhece, como é que a gente vai lutar contra? É tipo, sei lá, guerra. Você vê o filme lá, Tropa de Elite, os caras, eles vão todos preparados. Bom, a gente já sabe que eles têm fuzil, sabe que ele tem tal arma, então a gente tem que ir com um tanque de guerra, porque aí é melhor do que o fuzil. Sei lá, estou inventando, não sei nada de tática de guerra. Mas nós cristãos precisamos ter táticas de guerra espiritual, porque isso acontece com a gente todos os dias, todo momento de nossas vidas, porque nós temos uma natureza pecaminosa e Satanás se aproveita disso para potencializar dia após dia. Então, quem é Satanás? Conforme está no livro. Trata-se de uma criatura angelical elevada que se rebelou contra Deus numa época anterior à criação da raça humana e que desde então tem lutado contra os seres humanos e contra Deus. Ele é chamado de príncipe das trevas, pai da mentira, o acusador e a serpente enganadora. E aí tem algumas citações bíblicas. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, ou Satanás, que engana todo mundo, está em Apocalipse. Príncipe deste mundo também, que está em João. E o Deus desse século. Então, olha só, vamos lá. Eu quero que vocês participem comigo. Quem é Satanás? Então a gente já sabe que ele é uma criatura angelical, elevada, que se rebelou contra Deus numa época anterior à criação da raça humana. Então ele tem lutado contra os seres humanos e contra Deus. Vamos lá no caderno. Lá na página 33, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Acharam aí? Quem achou, diga amém. Ninguém achou, então vou esperar um pouquinho. Achou aí, Inácio? Achou, Rosa? Não? É a página 33, capítulo 12, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Tá lá,
nós conhecemos o diabo. Trata-se de uma criatura angelical elevada. Acharam? Show, beleza. E aí, tá, desde então tem lutado contra os seres humanos e contra Deus, chamado de príncipe das trevas, pai da mentira, acusador e serpente enganadora. Tá aí. Já sabemos quem é. Qual é o objetivo dele? Qual é o dolo? Lá do meu cliente, o objetivo dele é viver a vida assim mesmo. Ele quer ganhar dinheiro às custas dos outros. Ele quer roubar. Ele gosta disso. O meu cliente, ele gosta, mas ele mentiu. Disse que foi uma situação de vulnerabilidade dele e que ele roubou uma vez só. Mas na verdade não. Então o objetivo do cliente é roubar por roubar, pelo mero prazer de esbanjar dinheiro nas redes sociais. E o do diabo? Fazer com que as pessoas não se convertam a Cristo. Tá ali. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Quem aqui já ouviu dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Levanta a mão. A maioria da galera, né? Agora eu quero... Assim, alguém tem noção de qual é o versículo que diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Eu quero muito auxílio dos universitários para me dizer, por favor. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Vai. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Fala aí, Valentina. Não, né? Tá. Obrigada. Alana. 4, 3, 2, 1. Sabe por que vocês não acharam? Porque não existe. Ai, meu Deus, não existe o versículo: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, destruir o sonho de vocês. O versículo fala sobre o ladrão. Ah, Paola, mas o diabo é o ladrão, porque ele vem e rouba as coisas da gente, rouba alegria, rouba esperança, destrói nossa vida. Também. Mas essa é uma característica inerente de Satanás. E faz parte da personalidade do capiroto. Faz parte da personalidade dele matar, roubar e destruir. Ele pode agir dessa forma, mas isso é a característica dele. Porque, na verdade, ele atua dessa forma para quê? Para fazer com que as pessoas não se convertam a Cristo. E que mais? Caso a pessoa já tenha se convertido, ele trabalha para que elas não desenvolvam uma consciência cristã comprometida com o reino de Deus. Então, por exemplo, o cara está lá no mundo, igual o meu cliente, esbanjando dinheiro, roubando, tarará. O objetivo do diabo é o quê? Não fazer com que ele se converta. Então, meu amigo, continua roubando, continua pecando, continua matando, continua enganando, continua fazendo isso, porque isso é o certo. Olha só como a situação do Brasil tá. Você acha que emprego dignifica alguém? Você acha que você vai ser alguém na vida se você trabalhar? Não, rouba mesmo, assim você vai conseguir as coisas. E aí o cara, e aí ele continua roubando. Não tô falando que é assim não, tá? Só tô dando aqui um exemplo bem... E aí beleza, esse cara, finalmente Cristo encontrou ele. Fala assim, caramba, vivi uma vida muito ruim, roubando, tarará, tarará. Aí o que o diabo vai fazer agora? Olha só, tudo bem, você estava roubando, errado, né? Ok, mas olha só, não custa nada agora que você está empregado, você contar uma mentira pro seu patrão, sei lá, né? Mente, não tem nada a ver. O cara fica te ligando todo dia. Aí o que acontece? Ele começa a desenvolver uma consciência de que ele não precisa ser o crente mais certo do mundo, entre milhões de aspas. Tá bom do jeito que ele tá, sabe? Tá bom se ele mentir, tá bom se ele não fizer o serviço dele bem feito, se ele fizer de qualquer jeito para poder ir embora, entendeu? E aí, ok, vamos supor, ele já desenvolveu uma consciência cristã, já se converteu, e aí o que acontece? Ele age para que as pessoas se afastam de Deus. De qual forma? Que a gente não se arrependa dos nossos pecados. Então, por mais que você tenha uma consciência cristã completamente comprometida com o reino de Deus, você vai pecar, mas aquele pecado vai começar a se tornar comum na sua vida. Pequei hoje, puxa Deus, me perdoe, eu me arrependo. Na próxima vez você peca de novo, porque é comum, a gente vai pecar, cometer o mesmo pecado, às vezes, a nossa vida inteira. E assim, isso é comum, faz parte da batalha do cristão.
Agora, o grande lance é o seguinte: você vai cometer esse pecado a vida inteira, mas se você começar a normalizar, aí o diabo vai começar a atuar. De que forma? Tá tranquilo, é isso. Você é salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Fé, tá tranquilo, pode ficar de boa. Aí você começa o quê? É isso. Pecou de novo. Ai, tô me sentindo estranha, pequei. Não, mas sou salvo, graças a Deus. Segue. Peca de novo. E aí você começa a... Não, isso não é pecado. Tá de boa, tá tranquilo. Até porque todo mundo faz, né? Então assim, não pode ser tão errado. Vocês entenderam como é que funciona o dolo dele? Como é que é o objetivo dele? Onde ele quer chegar? O objetivo principal é que você se afaste de Deus. Você não tem uma comunhão com Deus. Que você não tem uma vida plena com Cristo. Entenderam? Sim? Sim? Ah, beleza. Agora, 3. Qual é o modus operandi dele? Esse é um termo muito jurídico. Que, como é que ele faz? Por exemplo, do meu cliente, ele é batedor de carteira. Então, ele se aproveita de grandes festivais, ele se aproveita de grandes reuniões, assim, em rua, para poder ir pegando os bens das outras pessoas sem que elas percebam. É essa forma que ele age. E Satanás, como ele age? Número 1, ele cega a mente dos incrédulos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele começa a agir para que as pessoas não compreendam e que elas não enxerguem que Cristo é a única saída. Então, é uma frase muito interessante que eu já ouvi várias vezes, é que todos os caminhos levam a Deus. Essa frase é uma frase super interessante. Então, o importante é que você faça o bem. O importante é que você seja ético, moral. O importante é que você siga o seu caminho, que aí sim você vai para o céu. E aí eu falo, essa é uma forma aí que o diabo tem agido, para que a gente cada vez mais desacredite que Cristo é suficiente em nossas vidas, sabe? Às vezes as pessoas, elas, não estou dizendo descrente não, estou falando cristão, agem muito pelo mérito. Então às vezes a gente pega e fala, poxa, pequei, Deus não vai me dar um aumento no emprego. Ai meu Deus, e agora? Pequei, Deus não vai me dar, sei lá, aquele carro que eu tanto queria. E isso tira totalmente o mérito de Cristo, porque dependentemente do que você faça, sabe? Você pecou, você não pecou, você vive uma vida reta, você não vive uma vida reta. No momento que você entende que Cristo te chamou, que Cristo te salvou, é com Ele. Depende dele, não depende de você. Depende de você para, lógico, ter uma vida de leitura bíblica, oração e tudo mais. Mas a graça, ela é predominante em nossas vidas. A partir de agora, não basta você vir para a igreja todo domingo, participar aqui da ceia e tarará. Se você não tiver a consciência de que a graça basta, não adianta. Aí, o segundo modus operandi dele. Ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Em 2 Coríntios 11, 13, 15 fala: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. A próxima, que é a letra C. Satanás tenta as pessoas a pecar. Isso é muito interessante, porque o próprio Jesus, ele foi tentado. E o mais interessante de tudo, que teve um dia que eu estava assistindo uma pregação aí na internet, a pregação assim, balela atrás de balela. Mas uma coisa legal demais que o cara falou, é que assim, interessante que nesse versículo, tá escrito assim, ele vai embora para voltar em momento oportuno. Alguma coisa nesse sentido. Que Satanás, tipo assim, Jesus fala, vai embora, Satanás. Ele não vai embora para sempre. No próprio texto está escrito, ele vai por um tempo, mas ele vai voltar. Então, assim, ele está o tempo todo. A vida cristã,
tem um meme na internet que é como é difícil a vida do crente. Porque é verdade. É o tempo todo luta, luta, luta. Meu Deus do céu, mas por que isso? Porque é uma vida que você precisa entender que você não é importante. Sua vida não é importante. É a glória de Cristo que tem que transparecer, que tem que ser exaltado o tempo todo. E para você, um ser humano, pecador, compreender isso é muito difícil, gente. No mundo autocentrado que a gente vive hoje, é muito difícil você não dar importância a si mesmo. Cara, olha só, eu estou numa empresa, ganho um salário bom, mas porque eu me esforcei a minha vida inteira. Eu fiz pós, eu fiz mestrado, eu trabalhei, acordei cedo, eu estudei enquanto eles dormiam, eu trabalhei enquanto eles curtiam, eu falei, eu me calei enquanto eles falavam o que eles queriam. Então eu estou aqui porque eu mereço, a minha vida é dessa forma, porque eu lutei para isso. Meu amigo, meu querido irmão, você levantou e respirou porque Cristo te deu ar. E é difícil porque Satanás, ele age exatamente dessa forma. Ele começa a colocar no teu ouvido que é sobre isso mesmo. Cara, levanta, trabalha, estuda. Não que a gente não deva fazer isso, é óbvio. Mas a virada de chave do evangelho é o seguinte: faça pela glória de Deus. Vá para o seu emprego, ganhe R$1.000 por mês, mas R$1.000 justo. Dê o seu melhor naquele trabalho. Ah, mas o chão da empresa está sujo. Meu trabalho não é limpar? Limpa para todo mundo, para que todo mundo naquela empresa viva numa empresa limpa. Não é para você se mostrar e ganhar, mas é pela glória de Deus, sabe? Para que você cumpra, não é o seu papel de crente, não é isso, mas cumpra aquilo que Deus chamou para fazer. Entende? Satanás tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufoca a fé. Isso fala lá na parábola do semeador, em Marcos 4, de 1 ao 20. No verso 15, Jesus diz: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. E no outro, eu botei o versículo. Satanás causa algumas doenças e enfermidades. Um dos versículos que falam muito sobre isso é em Lucas 13:16, que Jesus fala que irá curá-la, pois Satanás havia aprisionado o corpo dela por 18 anos, né? Voltando um pouquinho sobre isso, é uma ação muito interessante de Satanás, porque ele é astuto, ele não é burro. Ele age de uma forma sutil, ele age de uma forma inteligente, ele age sempre para te enganar. Então, a vida está difícil, todo mundo sabe. Pandemia e está complexa. Ok, isso é uma verdade para todos, crentes, descrentes, é uma realidade. Só que nós temos uma esperança. Nós temos a esperança de que Cristo é a salvação. Então, todos os dias a gente acorda, eu não sei qual é o versículo, que é: as misericórdias de Deus são renovadas toda manhã. Eu falei, graças a Deus que é toda manhã. Imagina se fosse de 15 dias. Uma vez na semana. Meu Deus do céu, como é que a gente vive com a misericórdia sendo renovada de 15 dias? Não dá. É toda manhã. Graças a Deus por isso. Por que ele renova as misericórdias de toda manhã? Porque senão a gente estava muito, muito mais danificado mentalmente do que a gente está. Então a gente acorda com essa esperança. Só que, olha só como é que o diabo age. Ele vem e sufoca a nossa fé. Ah, é? Jesus vai renovar a tua esperança? Então fala aí, abre tua conta. Aí você abre minha conta, por exemplo, esses dias tinha R$2,33. Como é que Cristo renova a minha misericórdia toda manhã com R$2,33 na minha conta? Eu não tenho filho, mas eu tenho cachorro. Como é que eu vou comprar a ração do meu cachorro? R$230. Como é que eu vou pagar a conta de luz, água, telefone com R$2,32 da minha conta? Como é que Cristo vai renovar minha misericórdia dessa forma? Diz aí. Ah, eu saio na rua, vou pro ponto de ônibus, o ônibus que eu estava esperando há 40 minutos passa. E aí, como é que Jesus vai renovar minha misericórdia todo dia? R$2,32 na tua conta, o ônibus que você estava esperando há 40 minutos passou. O que você vai ter que fazer? Pegar Uber. Uber em São Gonçalo.
recusa, área de risco. Quando um aceita R$50, como é que você paga? Se você tem R$2, já tem cartão de crédito. Só que quando você recebe, você paga o seu cartão. Aí você usa o seu cartão. Aí depois você recebe, não paga o cartão. Beleza, aí você vai no supermercado com R$100. Hoje eu vou fazer compra de mês. R$100 fazer compra de mês. Compra um arroz e dá boa noite à caixa e vai embora, porque é com isso que você consegue comprar hoje com R$100. E aí já foi o seu dia, você chega em casa, criança gritando no teu ouvido, mãe, 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 é copo que cai, é comida que tem que fazer, para no dia seguinte começar tudo de novo. E aí? Se você não tiver uma mente completamente transformada pelo poder da graça, como é que Axel falou mais cedo, se você não entender que o reino de Deus já está aqui, se você não entender que a nossa única esperança é Cristo Jesus, meu amigo, quando você abrir tua conta e ver 2,32, sua esperança já acabou ali, sua fé já foi sufocada, porque não tem como você manter uma esperança vivendo no mundo de hoje, nem de antes, mas eu estou falando do de hoje porque eu moro no de hoje, eu vivo no de hoje, então eu estou vendo no de hoje. Não tem como, gente, não tem como. Você vai no mercado com R$100, você volta com um arroz, o que é isso? Nós precisamos compreender, estou falando nós porque eu preciso mesmo, é um exercício todos os dias. O limite do poder de Satanás. Porque o poder dele é somente aquele que Deus permita que ele tenha. Tem uma frase interessante de Martinho Lutero, que é a seguinte: Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Então a gente às vezes acha que não vai dar, não vai rolar, esse mês não rola, chega, vou tirar férias do cristianismo, você de outra religião, ateia, sei lá, não tá dando, Deus, tá difícil demais. Mas a gente precisa entender que Satanás, ele só atua até onde Deus Deus deixa que ele atue. Não é um poder ilimitado. Ele vai chegar na tua casa, ele vai destruir tudo, ele vai quebrar tudo, seus filhos vão adoecer. Isso só vai acontecer se Deus permitir. Gente, isso é muito interessante, isso buga nosso cérebro. Você é crente, foi salvo por Cristo, e aí tudo de errado dá na sua vida. Às vezes eu falo para João assim: nada dá certo na minha vida. Aí ele fala: Paola, pelo amor de Deus, você é muito exagerado, porque uma unha quebrou. Mas é porque a gente já está tão saturado de tudo, que basta uma unha quebrar que você já fala: cara, nada dá certo na minha vida, não é possível, nada anda. A vida de todo mundo anda, menos a minha. Aí João olha para minha cara: é realmente, Paola, realmente, continua pensando dessa forma. Mas porque a gente esquece que Satanás tem um limite. Existem alguns exemplos disso. Jó, que é o exemplo mais famoso da Bíblia, né? O Senhor diz a Satanás: tudo bem, você quer destruir a vida do meu servo, mas pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás, ele não podia matar Jó, ele podia tocar nas outras coisas. Mas por quê? Porque Deus somente permitiu isso. Outro exemplo interessante é de 1 Reis 22, 20 a 23. O rei Acabe, ele ia atacar um local. E aí ele pedia a permissão dos profetas. Ei, posso, não posso, posso, não posso? Todos os profetas: sim, Deus é contigo, vai lá, batalha. E aí ele foi: é isso. Aí teve uma outra pessoa que falou assim: olha, não tem nenhum profeta aqui que diga uma coisa contrária, não. Ah, tem um, mas ele só fala aquilo que eu não gosto de ouvir. Ué, mas chama ele, talvez ele diga alguma coisa, né? E aí esse profeta, ele fala que de fato ele não vai vencer. Se ele for, ele vai morrer. Só que o interessante do texto é o seguinte, ó. Eu botei ali. E um sujeito
sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. Aí Deus pergunta: de que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane. E o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então, assim, se Deus não tivesse dito: você vai conseguir enganar, vá lá e engane, ele não ia enganar. Ele não ia enganar. Por quê? Porque Satanás tem um limite para atuar. Agora, faltando 10 minutos para acabar a aula, eu falei a beça, um monte de gente ficou viajando no que eu disse, mas eu espero muito que não. Eu espero muito que vocês perguntem, porque é um tema interessante para a gente discutir. Mas é o seguinte: por que saber sobre tudo isso é importante na nossa vida prática? É a pergunta 3 e 4 do livro, basicamente. Para sabermos como derrotá-lo. Qual é... essa é legal. Qual é a maior arma para derrotar as investidas de Satanás? Valendo, eu botei bala ali, mas eu trouxe bombom. Vai. Ó! Oração, vem João. Pode dar um bombom pra ele. Quem mais falou? Eu ouvi, você? Ele, né? Pode dar pra ele também, parabéns. Luiz. Mais uma pessoa falou também, que eu ouvi. Ercília, 10, nota 10, parabéns. Eu não coloquei ali, né? Porque alguém podia passar o slide sem querer e aparecer a resposta. Mas, Efésios 6, de 11 a 18, ele fala justamente sobre isso. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Alguém pode abrir para mim, por favor? Porque eu já estou bem cansada, tá? Aqui tá muito calor. Efésios 6, do 11 ao 18. João Paulo tá animadíssimo, né? Deus abençoe. Deus te guarde. Dá para ouvir, né? Posso ler? Sim. Efésios 6, do 11 ao 18. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Qual que é a sua versão? NVI. Que tá lá. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Tá bom, agora outra pessoa, por favor. Parei no 14. Aí a pessoa ali do 14 ao 18, por favor. Efésios 6, pode... Quem é? Ninguém quer ler? Puxa. Eu quero. Lá, tem uma pessoa que quer. Hoje eu tô muito arrasada, ninguém quer participar. Não sei. Oba. Portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, usando principalmente o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos e chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando em toda a perseverança e a súplica de todos os santos. Muito obrigada. De verdade. Para encerrar, e eu vou encerrar, mas eu quero muito que vocês perguntem, que vocês falem alguma coisa que vocês não entenderam. Se teve alguma coisa que eu falei que vocês... Paola, você poderia me explicar melhor? Por favor, tá? Essa frase que eu vou ler agora é de um
não é blog, é quase um blog, mas é porque, assim, essa pessoa, Vanessa Belmonte, ela decidiu estudar sobre as disciplinas espirituais, porque ela entendeu que a nossa vida cristã, a nossa vida, ela é muito corrida. Então tem muitas pessoas que leem a Bíblia quando dá, ora quando dá. Então é interessante a gente pegar essas práticas e transformar em disciplinas mesmo. Conforme uma pessoa, por exemplo, diabética, ela precisa ter uma disciplina muito grande para ela não comer doce, porque senão ela vai morrer, simplesmente isso. Ela vai tomar insulina e tudo mais, só que se ela não tiver uma disciplina alimentar, de exercício físico e tudo mais, ela vai morrer, ou até assim, perder um membro e tudo mais, porque a diabetes ela é muito traiçoeira, né? Então, você precisa ter uma disciplina. E aí ela estava num podcast falando sobre isso, ela falou, tá bom, eu vou botar isso por escrito para as pessoas começarem a estudar. E eu achei muito legal, porque às vezes a gente fala, não, tem que orar, tem que ler a Bíblia, mas como que a gente vai se treinar para isso? E aí ela veio com 15 disciplinas espirituais. 15, eu pensei que era só orar e ler a Bíblia, mas não, são 15 que ela ensinou. Mas é só, não é obrigatoriamente as 15 que a pessoa segue, mas é só para a gente se treinar diariamente a ter uma vida, um relacionamento com Cristo. Eu achei isso bem legal. E aí, em uma delas, que é a disciplina da celebração, ela fala o seguinte: é minha responsabilidade encontrar uma forma de me treinar, sempre sob a graça e a orientação divina, de modo a ser capaz de fazer aquilo que não consigo simplesmente tentando no momento da necessidade. Então, se você tem dificuldade em orar, em ler a Bíblia ou em identificar os ataques de Satanás, é necessário que a gente se discipline. A irmã Inácia, o João leram pra gente Efésios, porque lá ele fala assim exatamente tudo que a gente precisa fazer. Não só para derrotar Satanás, mas ter uma vida de um relacionamento bom e saudável com Cristo. Então, ela fala o seguinte: é minha responsabilidade encontrar uma forma de me treinar. Só que entre parênteses ela coloca a chave, sempre sob a graça e a orientação divina. Então, ter a clareza na mente de que, olha, eu não estou conseguindo identificar se isso é um ataque de Satanás ou se é minha natureza pecaminosa, ou se é os dois, são os dois agindo juntos para que eu não consiga lutar contra esse pecado. Deus, me oriente para eu saber como que eu faço isso. E aí você pede orientação a Deus todos os dias, naquele mesmo horário. Estou dando exemplo, não é assim que ela fala, mas eu estou dando exemplo. E aí você começa a se sondar. Bom, se meu problema é com pornografia, eu estou acessando muito Instagram. No Instagram tem muita mulher que expõe o próprio corpo. Deve ser isso. Corta o Instagram. Ou então diminui a frequência. E aí, Deus, será que é isso? E aí você vai conversando com Cristo e começa a desenvolver um relacionamento saudável. Mas se você não se forçar a isso, se você não tiver o afã, aquele desejo, óbvio que sozinho a gente não vai conseguir, porque pela gente a gente vai embora, mas diante da graça e do amor de Deus, a gente vai acabando se treinar para isso. Então eu quero agradecer muito, falei, um tempo faltando aqui, mas eu quero muito que vocês participem de verdade, porque é uma aula que, de forma prática, ela é muito importante para a nossa vida cristã. Não que as outras não sejam, mas Satanás, a próxima aula vai ser os demônios, que é outra ação. Então, é muito importante para a gente saber quem ele é e saber como a gente luta contra ele. Então, eu quero agradecer. Mais perguntas, por favor. Alana. Você falou que Deus permite, né? Até onde o diabo age na vida da pessoa e se ele vai agir. Por que Deus permite o diabo? Olha a pergunta que ela me vai. Alana, existem coisas que estão no oculto. Eu não tenho como te responder e acredito que muitas pessoas não têm como te responder. A resposta vai ser basicamente isso. Para testar o seu caráter em alguma área, né? Para poder, sei lá, talvez você Deus queira treinar você em algum aspecto, te preparar. Mas a real é que ninguém sabe, entendeu? Você sabe, Dogão? Eu não. Ninguém sabe, tá vendo? Dogão não sabe. Talvez, pastor
Cláudio possa saber, mas eu acho improvável, porque realmente a gente não consegue compreender os desígnios de Deus. Em alguns momentos das nossas vidas, Deus possa permitir que o diabo haja em alguns pontos para, de fato, moldar o nosso caráter, para poder transformar a nossa visão em determinados pontos, mas a real motivação, só quando a gente falecer e fala, Deus, por que tu me fez passar por aquilo? Sem necessidade, né? Entendeu? Mais uma pessoa. E o mundo, nós pecamos, né? A palavra de Deus diz que nós somos pecadores. E nós aceitamos Jesus como Senhor e como Salvador. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem é aqui que não tem pecado? Levanta a mão. Eu botei a minha para trás. Eu também. Porque todos nós somos pecadores. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós temos as armaduras, porque o Senhor disse, revesti-vos. Veste essa armadura, calça os seus pés. Tudo bem. Mas a nossa natureza pecaminosa, aí nós perguntamos assim, Deus não tirou. A essência do pecado, ela está em nós. Então, por quê? Não é porque Deus permite, né? Pode pecar. Não. Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele é onipotente. Deus não é questionado em espécie alguma. Tem coisas que nós não entendemos os propósitos de Deus, porque é tão grande, tão grande. Mas o que acontece? Como somos pecadores, a nossa essência é pecadora, então o diabo vem e tenta. Mas eu nunca fui tentar. Ele vem e dá uma cacetadinha na gente. Mas aí quando nós percebemos que o Espírito Santo fala para nós, cuidado, olha onde você está andando, cuidado, está sempre nos alertando, nos alertando. E quando é que nós vamos ter esses alertas? Quando nós paramos para ler a palavra de Deus. Não só ler, mas meditar na palavra de Deus. Eu sempre falo, tem versículos da Bíblia que ela machuca. Ela fala assim, opa, isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Então, quando Deus fala assim, isso aqui é para você, aí nós temos que cada dia mais nos revestirmos as vestes, a presença do Senhor, para nós resistirmos o diabo. Os dias são maus, são difíceis, mas a graça e misericórdia de Deus, como você acabou de falar agora há pouco, ela renova a cada manhã. Eu tenho R$1, você tem 2,30, eu só tenho R$1. Mas a misericórdia do Senhor, ela é certa. Aos seus amados o Senhor dá. Por isso que eu gosto quando ela vem. Quando ela não vem, não é a mesma coisa, né? Vai lá, gente, ainda temos tempo. Uma pergunta, você quer falar? Você fez assim? Não, né? Eu que estou vendo coisas. Você também pensou? Vai, gente, quem mais? Se ninguém quiser falar nada, eu vou encerrar. Eu queria conversar com vocês. Trouxe tanto bombom ali. Vai, Ismael e depois Dogão. Dá um bombom para ela, João. Pergunta de participação. Dá para ela e dá para Lana. Quem perguntar ganha bombom. Gente, calma de cada vez. Pode perguntar, Paulo? Pode, à vontade. Eu pensei isso aqui agora. Há um peso maior da tentação de Satanás para quem é ímpio e para quem é cristão. No caso do cristão, ele sofre mais essa tentação, porque como você bem falou, né, o objetivo dele é que a gente não se converta. No caso do cristão e o ímpio, quem tem tendência a ser tentado mais por Satanás? Existe isso, sabe dizer? Não sei se o que eu vou te responder é a melhor resposta de todas. Depois eu posso até conversar com outras pessoas. Mas eu acredito muito que quando o ímpio está sendo tentado, não é uma tentação, porque ele não entende o que é a vida com Cristo e vida sem Cristo. Para ele aquilo ali, sabe? Ele não ainda foi liberto, então ele ainda está cego pelos próprios pecados. Então quando Satanás o tenta, não é uma tentação, porque ele não está na parte correta, vamos dizer assim. Vou me explicar melhor, que assim ficou bem ruim.
Vamos lá. Quando você se converte e você tem a noção do evangelho na sua vida, Satanás ele vem potencializando a sua natureza, você começa a entender que aquilo é uma tentação. Bom, o diabo está falando no meu ouvido para eu fazer determinadas coisas, mas eu não posso fazer, porque isso vai me afastar de Deus. Agora o ímpio não, ele já está fazendo tudo que afasta ele de Deus. O diabo ele só vai agir para que ele cada vez mais se destrua. Então eu acredito que esse discernimento de saber o que é uma tentação e não saber é muito mais forte do que quem o diabo tenta mais, entendeu? Ficou claro mesmo? Ah, então tá. Isso. Então, se o que cegou essas pessoas foram eu que ceguei com você, não. O próprio Deus que cegou. Cegou. Por que ele cegou? Porque são pessoas que estão literalmente na mão do diabo. Isso. Então, Deus falou assim, olha, vocês, agora nós não. Aí Deus falou assim, nós temos a luz. Ele abriu os nossos olhos. Ele abriu as nossas mentes. Quando nós conversamos que Jesus é o Senhor e o Salvador. Então, nós com os olhos abertos, espirituais, o que acontece? Nós vamos tentar, se alguém não dizer nada, porque o diabo não é o nosso bom ladrão. 24 horas. Nós pegamos palavra, nós pegamos por pensamento, nós pegamos até por gesto. Olha, e ele está no nosso redor. Agora, quem está preocupado com o mundo? Não, o mundo já vem. O mundo jaz no maligno. Então, por que o diabo vai preocupar com o Senhor? Isso aqui é meu. Eu quero a igreja, eu quero os amados do Senhor, eu quero aqueles que foram buscados por Deus, eu quero aqueles que, mesmo tendo a sua natureza pecaminosa, mas Jesus morreu por eles. É esses que eu quero. Eu quero entrar na igreja, eu quero entrar na vida dos servos do Senhor, porque eu quero acabar com eles. Porque o nosso entendimento para percebermos as tentações, os perigos, é para nós. Agora eles são cegos, eles não enxergam. Então, eles caminham para a perdição. É por isso que nós precisamos estar cada dia mais. E de Deus, há uma necessidade de essa presença de Deus em nossa vida. Porque o mundo já se tornou maligno. E a igreja, ela é sal e ela é luz. A igreja tem que ser diferente. A igreja, os servos, o povo de Deus, tem que fazer diferença nesse mundo. Se nós não fizermos diferença, a igreja do Senhor não fizer essa diferença, nós estamos como eles, cegos. Entendeu, mano? É isso. Não é bem uma pergunta, é só para complementar uma coisa que você falou, né? Que realmente a gente não sabe porque Deus permite, né, que o diabo atue, não sabemos. É claro que a gente tem sempre uma pergunta, por que Deus deixou acontecer isso ou aquilo? E é muito interessante porque a Bíblia, até se você for ver no livro de Provérbios, isso eu vi uma série de vídeos do Bible Project, é muito bom, quem não viu, ele faz um comentário dando uma vista na sabedoria de acordo com a Bíblia. E Provérbios é um livro mais otimista, por assim dizer. É um livro tipo assim, você vai fazer assim e vai prosperar. Né? E Eclesiastes é quase o contrário. É tipo assim, pessoal, a vida é aleatória demais. Né? No final ele fala, ó, a gente tem que temer a Deus mesmo, mas só que acontece muita coisa que não está planejada. Então a gente vê esses dois lados da vida, né? Que realmente tem a verdade, assim, que você instrui a pessoa vai lá para o correto, a pessoa realmente tem, e também tem a aleatoriedade da vida, que é tipo assim, acontecer alguma coisa e a vida acabar. Né? E por fim tem o livro de Jó, que é sobre o problema do mal em si, que o Jó questiona, por que está acontecendo isso, por que eu não fiz nada demais, e fica esse debate todo, o livro inteiro, 40 e poucos capítulos.
E no final Deus se revela para ele e fala: Jó, foi você que estabeleceu os mares? Foi você que fez isso, Jó? Foi você estava lá? E o interessante é que o livro não diz que Deus falou para Jó porque ele passou por isso. Ele não diz aquele conto que Satanás falou com ele, nem nada. Então a gente só tem uma coisa, é confiar no Senhor mesmo, né? E saber que Jesus entrou nessa vida nossa cotidiana de sofrimento. Jesus experimentou o sofrimento, né? E no momento que a gente menos esperava uma vitória, foi a cruz, e foi uma vitória. E isso é muito interessante, como a sabedoria de Deus sobrepõe tanto a humana. É só isso, pai. Show, você falou que eu ia falar para encerrar. Spoilers. Eu vou terminar, assim, alguém tem mais alguma pergunta? Dá um bombom para ele ali junto. Ele merece, falou bem a dessa. Axel. Ai. Só em cima disso, não vou fazer nenhum tipo de pergunta para te constranger, não, fica tranquilo. Só um versículo que, enquanto o Dodô estava falando, veio à minha mente a ideia de Romanos 8, eu não lembro o versículo, se é 38, se é alguma coisa assim, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é sobre aquilo que a gente enxerga como sendo bom, mas aquilo que Deus planejou. Deus não planeja mal para a gente. Ele não tem planos de mal para o povo dele, mas bons planos e um futuro cheio de alegria, paz e os frutos daquilo que a gente pode ver como uma manifestação do reino de Deus. Então, a tentação também ela é uma coisa que vai produzir alguma coisa boa para a gente. Até a tentação. Era mais sobre isso. E também, quando você disse sobre a forma que a gente pode derrotar Satanás. A gente tem no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, a ideia é assim: sujeitem-se, pois, a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A ideia de que não é necessariamente sobre lutar contra ele ou medir forças. Você tem o livro de Judas, que o Dom pegou da outra vez, de que nem ao mesmo arcanjo Miguel ousou contender com Satanás, mas disse: que o Senhor te repreenda. Ele não usa as mesmas armas. O embate não é direto, resista. E como se resiste ao diabo? Se sujeitando a Deus, se sujeita à vontade do Senhor, faça aquilo que o Senhor tem para você, se aproxime de Deus, se achegue a Deus e ele se achegará a vós. Sequência. Era mais as passagens que passavam na minha cabeça quando vocês falaram. E mais uma vez, acaba tudo convergindo em Cristo. Não é sobre o poder de Satanás, como o Axel acabou de falar, mas sim sobre o quão poderoso foi o sacrifício da cruz, pois através disso podemos ter a plena convicção de que há alguém que já venceu por nós. Então, quando a gente fala sobre lutar contra Satanás, é sobre as investidas dele, porque na real, ele já foi derrotado. Então, eu quero agradecer... Você deu bom prato? Eu quero agradecer a participação de vocês, a gente já passou um pouco de tempo. Foi um tema, gente, sendo bem honesta e sincera, que mexeu muito comigo enquanto eu estava estudando. Eu estava ali fora falando com o João, falei: caramba, João, não sabia disso e tal. E espero que tenha mexido de alguma forma com vocês. Em casa, se vocês puderem, tiverem oportunidade, dê uma lida novamente no capítulo. Faz um link sobre o que eu falei, sobre o que está escrito aqui. Eu queria muito, muito agradecer vocês e agora eu vou orar, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom. E toda vez que a gente ora, a gente agradece pela sua bondade, a gente não tem noção do quão bom o Senhor é. A gente não tem noção da sua bondade. E eu quero te agradecer por isso. Porque se a gente tivesse noção, talvez a gente banalizaria. A gente ia agradecer: obrigada porque o Senhor é bom, mas a gente não tem noção do quão bom o Senhor é. A gente não tem noção do real valor do sacrifício na cruz. A gente não tem noção disso porque nossa mente é finita, diferentemente do Senhor, que é infinito, e a gente não consegue entender os seus desígnios, os seus propósitos.
Então, nesse domingo, Deus, eu peço que o Senhor esteja conosco. Eu peço que o Senhor esteja nos dando forças. Peço que o Senhor esteja nos dando também criatividade, Deus, para combater as tentativas de Satanás. Peço que a gente, Deus, se discipline diariamente a ter um relacionamento verdadeiro contigo, Deus. E que a nossa mente seja de fato transformada, Deus, pela graça. Para que a gente sinta, Deus, e viva de fato as misericórdias sendo renovadas a cada manhã, para que Satanás não sufoque a nossa fé. Mas que a gente entenda, Deus, que essa batalha o Senhor já venceu. E que a gente se apegue nisso todos os dias, Pai. Em olhar para a cruz e descansar no Senhor. Como o Axel falou, mencionou o versículo, para que a gente se sujeite ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Para que a gente entregue nossa vida, nosso dia, nossa família e tudo diante das suas mãos. E para que a gente possa respirar, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, Pai. Te agradeço muito por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.